Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre aquelas manobras que, olha, fazem o coração ir na boca. E não é de emoção não, são ações que, além de muito perigosas, carregam as multas mais pesadas e as consequências mais sérias do nosso Código de Trânsito. Vamos entender juntos por que um erro de cálculo no volante pode custar caro, mas muito caro mesmo. Então a pergunta que fica é essa: quais são as manobras que podem custar não só um dinheirão de multa, mas que podem te levar a perder o direito de dirigir? Saber a resposta, gente, não é só para fugir da fiscalização, é sobre proteger vidas, a de quem está no volante, a dos passageiros e a de todo mundo que está na via. Vamos descobrir isso agora. Para começar, vamos falar de uma das coisas que a gente mais faz no trânsito e que, ao mesmo tempo, exige uma atenção gigante: a ultrapassagem. Parece uma coisa simples, né? Mas o Código de Trânsito dedica vários artigos só para ela, justamente porque um vacilo aqui pode ter um resultado trágico. E a lei, de forma muito correta, começa protegendo quem é mais frágil na via. O artigo 201 fala sobre o respeito com o ciclista. Ele define direitinho qual a distância lateral que se deve manter ao passar por uma bicicleta. E olha, isso não é uma dica de boa educação não, viu? É uma ordem bem clara da lei. A regra é, no mínimo, 1,5 m de distância, 1,50 m. Chegar mais perto que isso já é considerado uma infração média e gera multa. Essa distância toda é para criar uma margem de segurança, né? O ciclista pode precisar desviar de um buraco, se desequilibrar, e esse espaço pode salvar uma vida. E as regras não são só sobre segurança física. O artigo 205, por exemplo, fala de respeito coletivo. Tentar furar um cortejo, um desfile ou qualquer evento assim é uma infração leve, mas mostra que a lei também se preocupa com a ordem e com o bom senso no uso do espaço público. É um lembrete de que a rua é de todos. Bom, agora o nível de perigo vai subir, e muito. O artigo 202 entra num território de manobras que são receita para acidente grave. Ultrapassar pelo acostamento ou no meio de um cruzamento nem precisa explicar muito o porquê de ser proibido, né? São lugares com visibilidade zero e sem espaço nenhum para escapar se algo der errado. E a punição para uma loucura dessas tem que ser proporcional ao risco, claro. A multa por essa infração não é só gravíssima. O valor dela é multiplicado por 5. Isso mesmo, o valor base vezes 5. É o jeito que a lei encontrou de gritar: não faça isso de jeito nenhum! E a lista de lugares proibidos para arriscar a vida continua no artigo 203, que foca na ultrapassagem pela contramão. Olha só onde é proibido: em curvas e subidas sem visão, em cima de faixa de pedestre, dentro de pontes e túneis, todos os locais onde uma batida de frente é quase certa se você errar o cálculo. E claro, onde a faixa contínua amarela estiver pintada no chão. E a penalidade, como era de se esperar, é exatamente a mesma. Infração gravíssima com a multa multiplicada por 5. A mensagem é muito clara: invadir a pista contrária em lugar perigoso é uma das piores decisões que alguém pode tomar ao volante. Não tem meio termo. E se você acha que já está ruim, a lei aperta ainda mais. Presta muita atenção nisso aqui. Se a pessoa for pega cometendo essa mesma infração de novo, num período de 12 meses, a punição simplesmente dobra. O fator multiplicador pula de 5 para 10. É a tolerância zero da lei com quem insiste em colocar todos em risco. Ok, já falamos bastante de ultrapassagem. Vamos agora para o nosso segundo bloco. O foco aqui são aquelas manobras que definem o nosso caminho: virar, fazer um retorno e o jeito certo de parar para fazer isso. São movimentos que exigem planejamento, sinalização e, claro, muita atenção. Sabe aquela situação? Você está numa rodovia de mão dupla e precisa entrar num sítio ou numa rua à esquerda, mas não tem um trevo ali. O que fazer? O artigo 204 explica o jeito certo e seguro. Primeiro, vá para o acostamento à direita. Depois, espere o trânsito limpar nos dois sentidos e só então cruze a pista. Tentar virar direto da faixa de rolamento é extremamente perigoso e é uma infração grave. E aqui tem uma diferença muito interessante em como a lei vê o perigo. Fazer uma conversão proibida, seja para a direita ou para a esquerda, é uma infração grave. Agora, fazer um retorno em local proibido já pula para gravíssima. Por que essa diferença? Porque o retorno, a manobra de 180 graus, deixa o veículo exposto por muito mais tempo e numa posição de risco bem maior. E o artigo 206 detalha bem o porquê de o retorno proibido ser tão sério. Não é só desrespeitar uma placa. É gravíssimo fazer essa manobra em curvas, túneis ou usar a calçada de apoio. Resumindo, qualquer retorno que coloque os outros em risco, mesmo que não tenha uma placa ali, é uma infração gravíssima. Aqui, o bom senso vira lei. Chegamos à nossa última parte. Agora o assunto é diz respeito a ordens diretas, seja de um semáforo, de uma placa de pare ou, no caso mais extremo, de um bloqueio policial.
Aqui a infração não é mais um erro de cálculo, é uma escolha de desafiar a autoridade e a ordem no trânsito. Começamos com um clássico do perigo nas cidades, o artigo 208. A regra todo mundo conhece, né? Sinal vermelho ou placa de pare significam parar. Furar um desses é sempre infração gravíssima. Não tem só um pouquinho, não tem tava com pressa, é a principal causa de acidentes horríveis nos cruzamentos. Agora, o código fala de outras formas de dar um jeitinho. O artigo 209 proíbe furar um bloqueio de trânsito, tipo para uma obra na pista. E de um jeito parecido, o 209A pune quem passa direto num pedágio sem pagar. Nos dois casos, a infração é grave e a penalidade é multa. Mas o código deixa bem claro qual é o limite final, a infração mais séria de todas nesse assunto. Artigo 210. E não é sobre furar um bloqueio qualquer, mas um bloqueio viário policial. A presença da autoridade policial ali muda tudo. Eleva a desobediência a um outro patamar de gravidade. E as consequências aqui são as máximas possíveis. Não é uma punição, são 3 de uma vez só. Multa gravíssima, o veículo é apreendido na hora e o direito de dirigir é suspenso. É praticamente um game over no Código de Trânsito para quem desafia uma ordem policial direta. E com isso a gente fecha essa análise. A pergunta que fica e que vale para uma boa reflexão é essa. Agora que a gente viu os riscos e as regras tão claramente, como podemos usar esse conhecimento no dia a dia para cada manobra ser mais segura, tanto para a gente quanto para todo mundo ao nosso redor? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato também está aí na tela. E o mais importante, dirija com segurança. Até a próxima!